nós vamos ter que parar de brincar de biologia. Senão eu não sei quanto tempo mais a vida humana nesse planeta vai continuar. Por que eu estou falando isso? Essa água que está aqui próximo da gente, que forma a represa de Furnas, e nesse momento banha o município de Areado, ela está completamente tomada pelas algas. Nós estamos vendo aqui a coloração bem verde das algas na água, o que é um indicativo claro de uma grande incidência de cianofícias e clorofícias. Agora, por que a água está assim? Era de esperar que esse reservatório tivesse uma água um pouco mais clara, com águas mais transparentes. Isso não acontece porque não tem mais mata ciliar. Se você olhar no entorno, você vai ver que toda a terra ela está desnuda. E ela serve de pastagem e serve também para agricultura. Quando é feita a adubação, e não só adubação, também quando é jogado pesticida, tudo isso é trazido aqui para a água. E então você tem uma supercarga de nutrientes aqui no reservatório. E induz a floração das algas, que por sua vez ela tem uma consequência muito ruim para a vida aquática e também para o abastecimento de água. Essas algas, como acontece em vários outros reservatórios, como é o caso da Grande São Paulo, elas podem formar grandes grumos e da sua morte pode liberar substâncias tóxicas na água. Fora a matéria orgânica, que já é difícil de ser retirada da água e que tem grandes implicações também com a saúde pública. Então nós estamos vivendo um problema crônico de todos os reservatórios, com excesso de nutrientes chegando nos reservatórios, tornando a água indisponível. Agora, por que eu falei que a gente tem que parar de brincar de biologia? Porque todos nós sabemos quais são os problemas, quais são os impactos que os ecossistemas estão sofrendo da ação do homem, mas fica por isso mesmo. E o pior, nós ainda alteramos para pior a legislação que visa proteger esses recursos. Não só recursos, não deveria nem ser chamado recurso, mas dos ecossistemas, que agrega, que é casa de uma biodiversidade muito rica e que está a ponto de ser perdida. É hora da gente parar de ficar brincando de biologia no sentido de estudar só parques estaduais, onde a vida ainda tem um pouco de preservação. Isso já não faz mais sentido. Se não for para preservar toda a biodiversidade, não adianta ficar trancando as 7 chaves em parques isolados. Isso não vai representar nada no futuro. Nós vamos ter que fazer um debate sério mesmo. Senão, isso aqui que nós estamos vendo na represa é só o início de um grande problema ambiental de escala mundial. Daí não adianta ficar fazendo pesquisas, como eu falei, em lugares fechados. Nós temos que preservar o máximo possível e trabalhar com a ideia de desenvolvimento sustentável de verdade. É óbvio que nós temos que crescer, que nós temos que ter direito à tecnologia, à integração, a uma modernidade, mas ela tem de vir também dentro de uma reflexão de carga suporte que o planeta tem que ter para tanto nós podermos nos desenvolver, quanto ter equidade social, mas também ter preservação ambiental. Do contrário, todo o avanço que nós tivemos até aqui vão ser em vão. E talvez o futuro cobre caro isso da gente. Já está cobrando. Já temos falta de água em São Paulo em função de falta de investimento, em função das variáveis climáticas, que ainda não se sabe se nós somos responsáveis de uma maneira mais contundente ou não, mas seja como for, nós estamos percebendo que é necessária uma nova postura. Nós não vamos conseguir usar dessa água logo. E quanto tempo ainda vai nos restar? Eu aprendi na academia tudo que era necessário para poder entender os processos biológicos pelo qual um reservatório, por exemplo, pode ficar indisponível, que é o efeito que nós temos aqui, essa floração de algas. A origem dessa floração tem a ver com as ações que nós praticamos na utilização dos recursos naturais, se é que é recurso. As cabeceiras, as margens, todas sem vegetação,
elas deixam a água vulnerável às cargas de nutrientes que vão chegar em função do que para que é usada essa terra. Lá em cima é pasto, por um outro lado é agricultura, então todo o adubo que é usado e pesticidas vem aqui para o lago, que vai desencadear uma série de processos que a primeira cadeia que vai sentir isso, o primeiro nível dessa cadeia alimentar, são as bactérias e as algas que vão se multiplicar e vão consumir o oxigênio, vão se transformar em verdadeiros blooms, vão tomar conta da água e vão ser muito seletivos em relação aos outros organismos. Por que eu falo que nós temos que parar de brincar de biologia? Nós sabemos qual é o correto, todo mundo sabe, nós na academia insistimos nas escolas, tanto no nível universitário quanto no nível médio, fundamental, mas fica só no nosso discurso. Difícil fazer isso se tornar prática de cuidado. E isso tem a ver com maturidade do país, tem a ver com levar a ciência de fato a sério. Eu percebo que muitas vezes nós pesquisadores, nós não somos engajados por lutar por aquilo que nós pregamos. E eu acho que está na hora da gente começar a fazer voz e exigir posturas mais coerentes com a preservação ambiental. Obviamente que falando de preservação, outras questões vão vir à tona, como por exemplo a equidade social, que não tem a ver com discussão de esquerda ou direita, mas tem a ver com a oportunidade de todos poderem sobreviver nesse mundo. Mas do jeito como nós fazemos, extremamente predatórios, nem um pouco sustentável, aí é difícil mesmo de falar de equidade. Então todos os cientistas, professores, alunos, políticos precisam começar a vencer um pouco seu egoísmo, de pensar apenas na sua própria sobrevivência ou do... Concluindo então o pensamento, acho que nós chegamos num momento em que o discurso ele precisa parar e tem que ter mais ação. Você, aluno, não importa de qual nível, tem de entender que a discussão feita em sala de aula, ela não é só para você poder se especializar em determinado assunto, ou você fazer determinada prova, ou conseguir uma nota para você passar de ano. Por que querem que você estude, afinal de contas? Por que querem que você se torne um profissional, independente da área que você escolha? Porque nós esperamos que vocês também sejam atuantes nessa nossa sociedade. Então agora é o momento da gente parar, analisar tudo que acontece à nossa volta e não entender mais só como uma mera formalidade. O que nós estamos discutindo é para começar a fazer parte do nosso cotidiano e, se possível, transformá-lo. Acho que é por isso que eu faço esse apelo agora. Por exemplo, eu estou num campo de estudo, né? Ali não tem mais árvore, aqui você tem um bloom de alga, por isso que a água está verde. E o que é que nós vamos fazer com isso, né? Por que é importante fazer essa discussão? É porque se a gente não fizer essa discussão e de fato tentar buscar soluções para isso, nós estamos sem ambiente. Deu para entender isso? A nossa vida corre risco de desaparecer, não só a nossa, como de todos os outros seres vivos que habitam nesse planeta. E poucos vão sobrar e a vida vai continuar, porque a evolução é assim. Mas nós passamos. E quando nós falamos de equidade social, estamos falando também de sobrevivência da espécie humana. Todos têm o direito de viver nesse planeta aqui. Então esse é o momento da gente de fato levar as coisas a sério. E se for para fazer a discussão de modelo de sistemas de governo, tem que ser feita. O que não pode é acharmos que isso aqui tudo é normal, que ali está todo sem nenhuma proteção, que a terra toda está descendo para cá, assoreando o lago, que todo nutriente está vindo para cá, que todo fertilizante está vindo para cá, que todos os herbicidas estão vindo para cá e que esse bloom de algas está acabando com a qualidade da água. E esse é só para a gente começar a discutir biodiversidade e tantos outros assuntos. Mas é preciso agora parar de só discutir isso em sala de aula e começar a transformar essa nossa realidade. Você tem uma obrigação.
não é só para a gente poder simplesmente fazer uma discussão banal dentro de sala de aula. Tem que ter ação agora. Eu acho que esse momento de vida do nosso país requer isso de nós. E não é só eu, isso é um pensamento que vai se tornar cada vez mais evidente e cada vez mais presente no nosso dia a dia. Vocês vão ver. Escreve o que eu estou dizendo. A partir de agora, precisamos de ação. Ação e preservação e bastante sabedoria para poder lidar com os recursos. Não é porque a pessoa tem uma fazenda, porque ela tem uma indústria, que ela pode também decidir os caminhos que as suas ações vão fazer no meio. Ela tem que ser responsável por isso também. Nós temos que ser responsáveis. Está na hora de parar de só pobre falar de reciclagem, por exemplo. Todo mundo precisa pensar nisso, só para ter um exemplo da gravidade do problema.